Finalizando a questão 5, foi a alternativa A, porque a loja que apresentou o menor preço foi a loja 1, R$ 2.950. Questão 6 fala o seguinte: muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Supõe um copo de formato cilíndrico, aí já entra volume, aí vocês têm que saber a fórmula de volume das figuras dos sólidos geométricos. Com as seguintes medidas: esse copo ele tem 6 centímetros de diâmetro e 15 centímetros de altura. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada. Então, cada lado do cubo mede 2 centímetros. E também tem 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 centímetros de diâmetro e meio centímetro de espessura cada, de altura. Considere que ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficaram totalmente imersos. Use 3 como aproximação para π. Eu quero saber o volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo, contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com as dimensões inalteradas. Então vamos lá. Para saber quanto de volume de refrigerante que cabe nesse copo, eu tenho que saber primeiro o volume do copo. Preciso saber também o volume do limão e o volume do gelo, porque esses objetos, esse tipo de alimento vai estar contido no copo. Então vamos lá. No copo eu sei que é de formato cilíndrico e tem diâmetro de 6 centímetros e altura de 15 centímetros. E o formato desse copo é um cilindro. Como que a gente calcula o volume de um cilindro? Volume de um cilindro a gente calcula a área da base vezes a altura. Aí eu tenho que saber calcular a área da base. Qual que é o formato da base? É um círculo. Então a área de um círculo é 1 π raio ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Π ele pediu para a gente considerar como 3. E o raio é a metade do diâmetro. Então metade de 6 vai ser 3. Então eu tenho que a área da base vai ser 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, a gente resolve a potência primeiro, vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27 centímetros quadrados. Se eu tenho a área da base, eu consigo calcular o volume, que vai ser a área da base, 27 vezes a altura, que é 15. 27 vezes 15 vai dar 405 centímetros cúbicos. Isso é o volume do copo. Só que dentro desse copo tem gelo. E eu sei que o gelo, ele falou que o formato dele é de cubo e que cada aresta mede 2 centímetros. Como que eu calculo o volume de um cubo? É só multiplicar as 3 dimensões. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8 centímetros cúbicos. Isso é o volume só de um gelo. Ele disse que nesse copo tem 3 gelos, então depois a gente vai ter que multiplicar por 3. E eu tenho que saber também o volume do limão, porque vai ter 2 fatias de limão dentro desse copo. E o formato dessa fatia de limão é de rodelas cilíndricas, que tem 4 centímetros de diâmetro e meio centímetro de altura. Como que calcula o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura. Como que calcula a área de um círculo? 1 π raio ao quadrado. Π vale 3 e o raio é a metade do diâmetro, então metade de 4 vai ser 2. Então eu sei que a área da base vai ser 3, que é o valor de π, vezes o raio, que é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 vai dar 12 centímetros quadrado. Isso é a área da base. Então o volume vai ser 12, que é a área da base, vezes a altura, que é 0,5, que vai dar 6 centímetros cúbico. Para saber quanto que eu vou pôr de refrigerante no copo, eu tenho que saber qual que é o volume interno que já está dentro desse copo, que no caso é o volume de gelo e limão. Volume de um gelo eu sei que é 8 centímetros cúbicos, só que eu tenho 3 cubos de gelo dentro desse copo, então vou pegar 8 vezes 3. A mesma coisa
para o volume do limão. Eu sei que uma fatia de limão tem 6 centímetros cúbicos, só que dentro desse copo vai ter duas. Então, 2 vezes 6, 12. 3 vezes 8, 24. 24 mais 12 é 36 centímetros cúbicos. Isso é o volume que já tem dentro do copo. O volume do copo, eu sei que é 405 centímetros cúbicos. O volume que já tem dentro do copo é de 36 centímetros cúbicos. Então, o que sobra vai ser o que eu posso colocar de refrigerante. Então, basta subtrair. 405 menos 36 vai dar 369 centímetros cúbicos. Alternativa C. Questão 7, questão boa de Enem. Média, mediana e moda sempre cai no Enem. Me deu um quadro que apresenta a quantidade de tipo de pão vendida em uma semana em uma padaria. Aí tem os dias da semana e tem o número de pão vendido em cada dia da semana. Aí diz o seguinte: o dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. Então ele diz que a produção diária desse tipo de pão, ele vai ser a mesma quantidade daquela que mais se aproximou da média de quantidade de pães vendida nessa semana aqui da tabela. Então eu quero saber qual vai ser o dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos. Para mim calcular isso, eu tenho que saber quanto que foi a média de pães vendidas na semana apresentada na tabela. Como que calcula a média aritmética? Você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que você somou. Então, eu somei 7 valores, eu divido por 7. Somando esses valores, 250 mais 208 mais 215 mais 251, 187 mais 187 mais 186 vai dar 1484. Dividido por 7, que são 7 dias na semana, vai dar 212. Então, a média das quantidades vendidas de pães foi 212. Analisando na tabela, eu vou pegar qual é o valor que mais se aproxima da média para ter como referência. E o que mais se aproxima da média é 215. Então, quer dizer que o dia da semana utilizado como referência vai ser terça-feira. Alternativa C. Questão 8, relacionada ainda com medidas de tendência central. O quadro, ele apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres e suas respectivas alturas em metros. Eu quero saber a mediana das alturas em metro desses jogadores. Cuidado para não confundir média aritmética com mediana. Média aritmética, você soma os valores e divide pela quantidade de termos que você somou. A mediana, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esses valores e colocar em rol, ou seja, colocar em ordem crescente para pegar o valor do meio. Mediana é o valor posicionado no meio dos termos. Então, para isso, vamos colocar essas medidas das alturas em ordem crescente, da menor altura para maior. Então, aqui eu organizei em ordem crescente. São 12 jogadores, então tem que ter 12 alturas diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do meio. Se tiver só um valor no meio, é a mediana. Se tiver dois valores no meio, que nem aqui, o que eu vou fazer com esses dois valores? Eu vou fazer a média entre eles. Eu somo esses dois valores e divido por 2. Então, eu sei que a mediana das alturas vai dar 1,96 metros. Alternativa C. Questão 9. É uma questão de análise combinatória, bem tranquila. Uma pessoa compra um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Então, eu sei que eu preciso
selecionar essas 4 chaves e para cada chave eu tenho 2 posições, ou a posição 0 ou a posição 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão, então quer dizer que eu tenho que selecionar todas as chaves. Eu quero saber a quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir. Então vamos lá, eu tenho que escolher, selecionar a primeira chave, segunda chave, terceira chave e quarta chave. E cada chave vai me trazer uma frequência diferente. A primeira chave, ele falou que cada chave ela pode estar tanto na posição 0 ou 1. Então, para a primeira chave, eu tenho quantas possibilidades de escolhas? Se eu posso escolher a posição 0 ou 1, eu tenho 2 possibilidades. Para selecionar a chave 2, eu também posso 2 possibilidades, ou tá na posição 0 ou 1, 2 possibilidades. Para a chave 3, a mesma coisa, pode estar na posição 0 ou 1. E para a chave 4, a mesma coisa, pode estar na posição 0 ou 1. Então, 2 possibilidades. Como eu tenho que acionar essas 4 chaves, o que eu vou fazer com esses resultados? Multiplicar. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 quantidades de frequências diferentes para esse aparelho transmitir. Então, vai ser a alternativa D. E a última questão, probabilidade, bem simples. Leiam com atenção para não calcular coisas que não são necessárias na questão. Olha a questão 10, meninos. Uma locadora possui disponíveis 120 veículos da categoria que o cliente pretende locar. Então, o total de veículos disponíveis nessa locadora, de acordo com o que o cliente quer, é 120. Desses 120 veículos, o que ele disse? 20% são de cor branca, 40% é de cor cinza, 16 veículos são da cor vermelha e o restante dos veículos são de outras cores. Aí ele falou que o cliente não gosta da cor vermelha e ficaria contente com qualquer outra das cores. Mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente. Então, disponibilizando aleatoriamente, eu quero saber a probabilidade de o cliente ficar contente com a cor do veículo. Então, eu sei que para ele ficar contente, só não pode ser um veículo da cor vermelha, porque disse lá no enunciado, o cliente não gosta da cor vermelha e ficaria contente com qualquer outra cor. Então, como que a gente calcula a probabilidade? É muito simples. Os casos que são favoráveis dividido pelo total de casos possíveis. Então, o que é favorável aqui para o meu cliente? É ser qualquer carro menos os que são da cor vermelha. Então, eu sei que da cor vermelha são 16 veículos. Então, dos 120, não pode sair esses 16. Então, quer dizer que tenho 104 carros que são favoráveis para o meu cliente. E qual que é o total de casos? É o total de veículos que tem disponível. Então, a probabilidade aqui vai ser muito simples. Quais são os casos favoráveis? 104 veículos, porque eu retirei os que ele não gosta, que são os vermelhos. Dividido pelo total de casos, que é 120 veículos. Então, a alternativa correta é a letra E. Então, meninos, essas são questões simples e fáceis que vocês devem saber para o Enem. São questões que o Enem entende que é de nível fácil e que se você errar, é como se você estivesse chutando uma questão difícil caso você acerte. Então, beijo e boa sorte no Enem.